Todo mundo está com a resolução baixa? Gravação iniciada. Bom dia, senhores. Vamos dar início ao turno matinal do dia 15/12 da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Walker Araújo. Bom dia a todos. Doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor José Renato. Bom dia a todos. Doutora Larissa. Bom dia a todos. Bom dia, Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutora Denise. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutora Denise, a senhora já está com a palavra no item 153 da pauta, processo final 2014-56, recorrente Gerdau. Ele é um paradigma de alguns repetitivos. Ok, vou abrir aqui. Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte em face do acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre, que assim relatou o feito. Trata-se do processo de apreciação de compensação efetuado por meio de CUMP, número tal, transmitida na data tal, com um crédito em valor original de 108 mil, referente a recolhimento que teria sido efetuado ao maior em 25/2/2010, a título de contribuição para financiamento da Seguridade Social, incidência não cumulativa, atinente ao período de apuração dia 1/2010, com débitos do imposto de renda retido na fonte, no valor total de 143 mil. Por meio do despacho decisório emitido eletronicamente, o senhor auditor fiscal não homologou compensação por inexistência de crédito informado em virtude de pagamento do qual seria oriundo de o aludido crédito já ter sido integralmente utilizado para a quitação dos seus débitos da própria contribuição referente ao mês do 1/2010. Cientificado, ingressou com a manifestação de conformidade e, após o exame da defesa apresentada pelo contribuinte, a DRJ, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade, ao considerar improcedente o despacho decisório recorrido em virtude da inexistência da motivação que fundamentou o indeferimento do pleito do sujeito passivo, devendo o presente processo a ser restituída à unidade de origem para apresentar a apreciação da documentação apresentada e, com base na análise efetuada, ser proferido um novo despacho decisório e indeferir o pedido de apreciação dos documentos apresentados, nos termos da ementa que segue. E resignada, a contribuinte apresentou no prazo legal recurso voluntário, por meio do qual, após síntese dos fatos relacionados com a lide, requer em sede de preliminar a reunião de todos os processos para que tramite em conjunto e sejam objeto de um único julgamento. No mérito, pretende a nulidade absoluta do despacho decisório, afirma que, num acórdão recorrido, a mencionada contradição a justificar a necessidade de sua reforma, eis que, embora tenha reconhecido a nulidade absoluta do despacho decisório, pela clara e incontestável falta de motivação, acabou por julgá-lo improcedente, mas com determinação de retorno dos autos à Delegacia Fiscal de Origem para apreciação da documentação apresentada, quando, na verdade, o ato administrativo, ora declarado nulo, não pode e não deve ser convalidado. Defende que caberia à autoridade julgadora tão somente declarar nulo e sem qualquer efeito despacho decisório, e assim, face a decisão proferida pela adulta DRJ, caberia à Delegacia Fiscal iniciar novo procedimento de fiscalização, a fim de realizar a análise do crédito pleiteado, ainda que possível aproveitar os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade. Daí, caberia o retorno perde compra, o status de análise sem despacho decisório. B, a inexistência de débito em aberto para contribuinte recorrente. E C, a reforma do recurso normal do prazo decadencial para a homologação da compensação realizada pela contribuinte recorrente. Esse é o relatório. Ok, pode passar o voto, doutora.
Bom, o recurso voluntário tempestivo, contudo, não atendeu os requisitos de admissibilidade previstos no decreto 70.235 de 72. Assim dele, não conheço. Explico. Primeiramente, quanto ao pedido de julgamento concomitante dos processos afins, não há previsão legal ou regimental que determine a apreciação do conjunto dos autos. Cabe à administração, obedecidos os critérios legais e normativos, definir a pauta e as prioridades de julgamento dos processos. Porém, como medida de eficiência administrativa, é conveniente, embora não seja determinante, que os processos correlacionados sejam analisados em conjunto para se evitar discrepância de decisões na mesma matéria, como no presente caso, uma vez que tenham se baseado aos mesmos fatos. Com relação ao mérito, trata-se o presente processo de apreciação de compensação de crédito, apurado em 1 de 2010, referente ao recolhimento realizado em 25 de 2 de 2010, de COFINS, para compensação de débitos próprios. Em verificação fiscal, apurou-se que não existia crédito disponível para realizar a compensação pretendida, uma vez que o pagamento indicado no PED-COMP já havia sido integralmente utilizado para a quitação dos débitos da contribuição declarada. Isso porque foram desconsideradas informações fornecidas na DCTF retificadora, vigente à época em que foi proferido o despacho decisório. Conforme relatado, a decisão recorrida foi favorável ao contribuinte, visto que, considerada a inexistência da motivação, que fundamentou o indeferimento do pleito da interessada, decisão a qual decidiu pela improcedência do despacho decisório recorrido, como se vê no seguinte trecho. Eu vou dispensar a leitura. A decisão de primeiro grau analisou com propriedade a reapresentação da DCTF retificadora e entendeu que, sob o aspecto procedimental, está em consonância com a legislação, não se pronunciando, todavia, acerca dos documentos reapresentados, concluindo que tal atribuição é da Delegacia de Jurisdição da contribuinte. Em sede de recurso, a contribuinte pretende ver reexaminados os motivos fundantes do acórdão da DRJ, por entender que houve contradição, eis que, o mesmo tendo reconhecido a falta de motivação do despacho decisório, acabou por julgá-lo apenas improcedente, possibilitando ainda à autoridade fiscal de origem a sua convalidação por meio de nova análise de documentos apresentados com manifestação de conformidade, quando, na verdade, eu deveria ter declarado nulo de pleno direito, eis que eivado de nulidade absoluta. Apesar dos bem lançados argumentos do recurso, este colegiado não pode suprir, nem tampouco interferir na competência da Delegacia de Origem, no que tange à apreciação da documentação apresentada em sede de manifestação de inconformidade, sendo que o recurso deve restringir-se à matéria em litígio, sem incluir outras matérias de mérito ainda não apreciadas, sob pena de ferir o duplo grau de jurisdição por supressão de instância administrativa ao pronunciar-se sobre a matéria excluída do litígio instaurado. Sendo assim, o litígio surgirá quando e se a delegacia, em função de tal exame, impor sanção à empresa. Até que tal ocorra, não se pode falar em litígio administrativo, mas em mera atribuição interna do órgão administrativo responsável, ao qual a lei atribui o poder e dever de fazer tal exame. Dessa forma, falta recorrente o interesse recursal, posto que o pleito postulado através da manifestação de inconformidade foi atingido, ou seja, foi anulado o despacho decisório e declarada sua improcedência, a respeito do que dispõe o regulamento do decreto 7574 de 2011, que o recurso interposto contra a decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo. Este conselho já se manifestou em caso análogo quanto ao não conhecimento dos recursos interpostos por contribuintes, quanto a decisões que lhe foram favoráveis. Aqui eu transcrevi o e-mail. Assim, o recurso voluntário interposto pela recorrente ficou prejudicado pela falta de interesse de agir. Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso, por falta de interesse recursal, pois a decisão de primeiro grau lhe foi favorável, uma vez que decidiu pela improcedência do despacho decisório recorrido. É com meu voto, senhor presidente. E, senhora relatora, passo a palavra ao ilustríssimo conselheiro doutor Vinícius Guimarães. A DRJ julgou parcialmente procedente essa... Ela julgou parcialmente procedente porque ela não analisou os documentos juntados com a manifestação de conformidade.
ela deixou para que a delegacia de origem analisasse juntamente com o pleito do PERICOMP. Certo, ela anulou o despacho por uma questão formal, é isso? Isso mesmo, por falta de motivação. Mas aí não é forma, né? É matéria, né? Aí ela não falou em nulidade formal ou material, né? Ela não entrou nessa seara, não. Não entrou nessa discussão. Ela simplesmente jogou improcedente o despacho decisório. Sim. Sim, não entrou no mérito do crédito em si, né? Não. Agora, eu acho que você tem que conhecer do recurso, já começa por aí, porque ele recorreu da decisão. Aqui não é caso de não conhecimento, não. Ele tem fundamento aqui no recurso porque ele quer a nulidade. E justamente ele quer a nulidade para quê? Pelo que eu entendi. Ele está com medo de se fazer um novo despacho e não ter aquele declarado nulo. Aí não entra a questão do prazo decadencial para se analisar, você entendeu? O pedido de ressarcimento, não sei se é ressarcimento ou declaração. Então, a intenção do contribuinte é dar nulidade, porque aí o prazo vai continuar correndo, o prazo decadencial, se não tiver dentro de 5 anos, vai dar homologação tácita, acho que é isso, né? Então, eu acho que aqui você tem que conhecer do recurso, e tem que enfrentar essa questão de declarar ou não a nulidade. Eu estou conversando aqui com os meus pares aqui, sim, tá? Sim. Desculpa atravessar, viu, Vinícius, na sua frente. Não, a gente tem o procedimento que a gente já adota, e é o procedimento, depois do voto da relatora, na verdade a gente está, por mais que o voto seja do Vinícius, a gente está aberto para deliberação. É o momento que a gente delibera. Então, só para não virar zona, a gente tem Não, eu sei. Algum tipo de... Não tem nenhum problema de você emitir e até ajuda no voto do Vinícius, né, Vinícius? Com certeza, não tem problema não. Eu acho que isso aqui tem que ser orgânica, a interação não tem que ser mecânica. Nossa, mas esse cara, né? Orgânica, mecânica... Tá gastando, né? Tá gastando esse garoto. Eu queria ter um vocabulário igual o Vinícius tem, viu? Rapaz, estuda pro vestibular que você vai ter, né, Vinícius? Fala pra ele. Um dia eu chego lá, viu? Essa questão que o Walker levanta aí, realmente importante. Pelo que eu vejo aqui da decisão da DRJ, ela não usa expressão como anular o despacho decisório. Não sei se também isso teria alguma relevância, porque eu acho que, independentemente de usar anular ou cancelar, para mim, se está dentro do prazo de 5 anos, a administração poderia fazer um novo despacho decisório. Eu sei que eu acho que o Gilson tem uma posição diferente, que se anula, aí tem outra implicação. Não, eu acho que se você cancela, se você cancela o nome, eu sei que juridicamente cancelar e anular não é a mesma coisa, sem dúvida. Mas não vou falar na prática, porque eu não gosto de mudar conceitos jurídicos com a prática. Mas nesse caso específico, esse comando para mim significa a mesma coisa. Esse comando. Porque a improcedência? Não, quando ele fala assim, primeiro eu estou falando do cancelar e anular. Para mim, quando ele dá um comando de cancelar o despacho decisório e anular o despacho decisório, ele vai ter as mesmas consequências. Você talvez anule por vícios e pode cancelar por outras coisas. Agora, o fato é que a consequência disso é a possibilidade da homologação tácita, tanto um quanto o outro. Porque quando você cancela, o ato morre. E nessa que o ato morre, tem que produzir um novo. E vai ter que fazer um novo 5 anos antes da declaração
da apresentação da declaração. Então, a consequência é igual, na minha visão. A questão de consequência. Lógico que juridicamente não é a mesma coisa. Agora, continua o seu raciocínio aí, só para te falar que eu não divido de você não nessa consequência. Ok. Então, nesse caso, a DRJ, ela fala em procedente, né? Eu acho que tem que realmente conhecer, como o Walker falou aí, conhecer do recurso. Não sei se sublinhar essa questão, né, Eu posso dar uma opinião, Vinícius? Sim. Eu acho que tem que conhecer do recurso, dizer que a improcedência aqui acarreta, em termos, a nulidade do despacho decisório, e o novo despacho a ser proferido pela DRJ, pela DRF, deverá observar os prazos decadenciais, essas coisas. Só isso. Acho que... Condicionar, entendeu? Porque o medo do contribuinte é a DRF entender que isso daqui não anulou o despacho lá e ele faria um despacho complementar. Porque a gente tem casos aqui que a gente tem um despacho decisório que para, vamos dizer, na questão de decadência e não analisa o mérito. Aí a gente supera, afasta a decadência e manda a DRF analisar o mérito. Só que a gente não anula o despacho. Não anulou. A gente afastou. Não, exatamente, não anulou, não. Então, a gente não anula aquele despacho. Oi? Nem cancelou. A gente só afasta aquele impeditivo, que é a decadência, e manda analisar o mérito. E aí, vai estar dentro do prazo, não incide decadência, nada. Esse eu entendo. Inclusive, a gente já julgou um caso assim. Aqui é diferente, né? Porque aqui, se você anular, ele vai ter que fazer um novo despacho e vai ter que observar a questão da decadência, homologação tácita. Posso dar meu opinião agora? Mas aí, olha só. Mas nesse caso aí, mesmo nesse caso, se a gente anular, mesmo que se observe a decadência, tem que contar no prazo de 5 anos o período que a administração estava à mercê do julgamento da DRJ e do CARF. Não dá para contar o prazo de 5 anos contra a administração, sendo que ela estava impedida de fazer um despacho decisório, por exemplo, porque esse primeiro despacho mas isso aí é depois, né, Vinícius? Essa questão de decadência, essa questão aí é depois. Olha só, mas assim... Essa questão de decadência depois vai ter que vir com a DRF, com a alegação do contribuinte. É um novo contencioso, né? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo anulando ou não anulando, vai dar na mesma coisa se a gente considerar esse prazo. Se a gente considera que o prazo é suspenso enquanto está no contencioso administrativo... eu não considero, mas tudo bem. Então, assim, tem esse negócio aí, porque a gente pensa que nulidade e não nulidade, como esse caso que você citou de baixar de novo para analisar os outros argumentos, a gente pensa que são duas coisas diferentes, porque não leva em consideração, para quem não leva em consideração que durante o período de contencioso essa coisa fica suspensa para a administração, não dá para correr contra ela um prazo quando ela não está em domínio do processo. Mas aí depende do tipo de nulidade, formal ou material. São duas questões. A nulidade formal, eu concordo com você. A nulidade formal volta para fazer um novo despacho e conta o prazo de novo de 5 anos. Agora, a material, para mim, não afasta a decadência. Se tiver fora do prazo de 5 anos, para mim, está decaído ou é homologação tácita. Mas isso aí é outra discussão. Isso aí não vem ao caso agora, eu acho. Vamos deixar essa discussão para o momento pertinente, que a gente não vai precisar dela agora. Eu acho que eu acho que precisaria dela agora exatamente para decidir. Primeiro a gente está no conhecimento. Na verdade, Vinícius. Conhecimento a gente até já. Conhecimento que eu entendi, a gente já é de conhecimento, né? Não sei. A gente ainda, você ainda está votando. A gente ainda, na verdade, está até deliberando. Então, eu até falei, já tinha me pronunciado sobre conhecimento. O Walker também, eu não sei se alguém divergiu dessa questão do conhecimento. Por isso que passei para a segunda questão.
Mas veja, Conhecimento- se você está falando do conhecimento, se você está falando que tem que conhecer, o que vai acontecer? O próximo passo vai ser a análise pela relatora da existência ou não de nulidade. Não é isso? Não é esse o pedido dele? Sim. Sim, isso é uma coisa. Uma vez decretada a nulidade, a gente não vai falar nada sobre se teve homologação, se vai dar homologação tácita depois ou não. Isso aí vai ser uma lide que pode ser transformada lá depois. Eu não tenho que falar isso agora. Eu não estou falando que a gente vai determinar isso agora. Não, sim, então. Eu entendi. Nulo ou não, se é nulo ou não, tem considerações também disso aí. Para mim, por exemplo, eu não acho que deve ser considerado nulo isso aí. Não, sim, mas aí a gente já está passando para uma outra parte. Vamos devagar, até para a gente poder caminhar, porque assim, você já decidiu, legal, para você é conhecimento. O Walker também entende que é pelo conhecimento. Perfeito, tá bom. Eu não entendi direito. Eu gostaria só que você reforçasse para mim, Vinícius. Eu entendi o do Walker. Eu queria entender o teu, porque a divergência foi você que abriu. O teu é pelo conhecimento, por quê? Só para eu entender o teu. Walker, De repente eu vejo que o meu. Oi? Eu já expliquei, pelas razões que o Walker levantou. Desculpa, então eu estava lendo aqui e me perdi. Não Pelas razões que o Walker levantou. Tá, então, Walker, volte aí com as suas razões, por favor. Não, mas você disse. Entendi. Eu entendi, mas eu quero deixar claro, eu preciso deixar pontuado para poder colher os votos, Vinícius. Entende isso? Não, as minhas razões aqui que eu entendo. Você tem que lembrar que o contribuinte vai ver o vídeo e vai querer ouvir claramente os motivos. A gente começou a discutir, a gente divagou, a gente saiu do tema e agora a gente está voltando para o tema. Agora a gente precisa pontuar o tema para poder colher voto, entendeu? É só isso. Eu entendo aqui que a gente tem que conhecer o recurso, porque essa questão é o que está sendo discutido nos autos. Ele tem interesse recursal aqui. Ele quer a declaração de nulidade. Mas eu acho que você poderia, no seu voto... Calma. Só sobre conhecimento. Não vamos entrar no... Então para mim tem que dar o conhecimento aqui, porque ele tem interesse recursal. Ele quer a nulidade do despacho decisório, ele entende que essa improcedência aqui pode lhe causar prejuízos futuros. Que não depois o novo despacho não vai respeitar prazos, essas coisas. Ok. Esses são os seus motivos também, né, Vinícius? Exatamente. Ok. Então, agora eu passo para o Jorge. Eu vou acompanhar a violência. Tá bom. Eu passo para o Zé Renato. Presidente, eu acompanho a divergência. Ele não teria aí razão de fazer o recurso se fosse totalmente procedente o julgamento da DRJ. Foi parcialmente procedente, com certeza ele é sucumbente em alguma parte dele, né? E nessa parte aqui, realmente traz esse prejuízo que o Walker e o Vinícius pontuaram. Então, voto para conhecer do recurso, sim. Ok. Passo a palavra à doutora Larissa. Nossa musa inspiradora das ideias. Menos. Não, com os colegas, pelo conhecimento. Ok. Doutor Rafael. Também pelo conhecimento, presidente. Tá, e agora, deixando todos votarem, eu entendo também pelo conhecimento e explicarei por quê. Se você for reparar o dispositivo, ele fala que considera improcedente despacho decisório em virtude da inexistência da motivação que o fundamentou. Então, ele está falando o quê? Ele está afastando como se fosse uma preliminar que ele está afastando. Se você reparar, por quê? Porque ele lá, qual foi a motivação? A motivação foi a questão de DCTF retificadora, tal, que ele não analisou, entendeu? Então, o que ele está falando? Ele está falando que não poderia ter aquela DCTF retificadora. Então, essa fundamentação, o despacho, ele está afastando isso. Ele falou, não, olha só, isso não é motivo. Então, analise agora com os documentos.
e analise, pelo que eu entendi, foi isso. É isso, Denise? Sim, é isso mesmo. Então por isso que, para mim, na isso é uma verdade, prejudicialidade, né? Então, na verdade, o que aconteceu aí, o que a DRJ fez, na verdade, foi afastar uma prejudicialidade, uma prejudicial, uma causa prejudicial, né? E mandar ela analisar, no fundo, as demais questões. Então, ela é efetivamente sucumbente. Aí ela pede a nulidade, tudo bem, é um pedido que ela está fazendo. Ela podia pedir simplesmente não a nulidade, ela podia pedir o deferimento do despacho decisório. Aí é uma outra coisa. Por esses motivos, eu entendo, tecnicamente falando, que aqui é caso de conhecimento e análise do pedido. Porque esse é muito parecido, por mais que não seja igual, àquele caso da decadência que o Walker falou. Ele está afastando o motivo e mandando analisar os documentos. Foi isso que ele fez. Se você reparar toda a peça e não olhar só o dispositivo, pelo menos é isso que eu extraio. Essa é a minha opinião, pedindo vênia aos que não concordem. Então, com isso, então, todos foram... vamos lá. Você pediu esclarecimento. Pode falar. Quem é o esclarecimento? Quem pediu? Eu, Larissa. Larissa. Só gostaria de entender, porque vocês trouxeram temas muito interessantes aqui nessa discussão, e é uma coisa que para mim ainda não está suficientemente clara. Qual a base legal para fazer essa diferenciação entre a nulidade de um ato administrativo anterior e esse que seria afastar uma razão de decidir e dizer, continua a análise? Seria, por exemplo, estou pensando aqui naquele capítulo de nulidade do PAF, que diz que irregularidades e correções que não importam em nulidade poderão ser sanadas. Com base nisso, como é que se diferencia a definição de que há uma nulidade ali? Não, perdão, isso é claro para mim, a questão é outra. Qual a base legal para se dizer que eu vou afastar algo que é um equívoco, que não importou nulidade do ato e que ele vai continuar a análise uma vez afastada, por exemplo, uma decadência que foi declarada de forma equivocada, ou nesse caso aí, um motivo que não procedia. Então, afasta esse motivo e continua a analisar o mérito. Qual a base legal para isso? Entendeu? Não sei se pergunta é idiota para vocês, mas eu pensando sobre isso faz uns... Pensar em que base legal... Eu colocaria, sinceramente, em princípio, na verdade, um direito a não ter o cerceado direito de defesa do contribuinte. O que acontece? Quando você analisa... Porque, vamos lá, tudo começa... eu teria essa resposta mais fácil. Deixa eu te explicar. Só te explicar mais uma coisa que talvez ajude, porque eu vejo que muitas decisões do CARF não é dito claramente se isso aqui eu estou anulando ou não. Só fala assim, DRJ, faça aí de novo e de forma obscura, fica em cima do muro, a gente fica claro se aquilo... Não, se fosse na DRJ, Larissa, eu teria uma resposta muito mais rápida para você. Porque aí eu estaria com teoria geral do recurso, entraria e resolveria o problema de uma maneira diferente. Mas a gente não está falando da DRJ, a gente está falando do despacho decisório do ato antes da lide, né? Na verdade, do ato lá. Então, tem uma certa diferença e uma certa dificuldade de você pontuar, falar, olha, por que não é nulidade e tal? Porque você poderia falar assim, esse ato, ele se pautou numa causa verídica. Você poderia estar falando isso. Não, mas aí, na verdade, ele não se pautou numa causa verídica. Esse ato, ele se pautou, na hora que ele fez uma análise vamos dizer, uma análise do direito material, ele parou num procedimento, na parte procedimental, e não entrou no direito material. O que a gente está fazendo aqui é afastando essa, vamos dizer, impossibilidade por um erro procedimental, que se fosse o caso, porque é a questão de análise de DCTF antes, depois, essa coisa toda, retificadora, e mandando ele analisar a matéria de fundo.
É isso que eu estou fazendo. E aí, eu me basearia nisso, no direito, no mínimo no direito de petição, de responder ele tudo aquilo que ele está me pedindo. Porque aquilo, eu não dei uma resposta plena para ele. A administração pública não deu uma resposta plena para ele. Ela simplesmente cerceou a resposta na hora que ela brecou no momento. Se fosse na DRJ, seria outra maneira de te responder. Então, essa maneira teria que ser mais no princípio do que na parte de recursos. Entendeu? Agora, eu não sou a favor de não ser claro. Se eu anulo, eu anulo. Se eu reformo, eu reformo. Aliás, já discutimos muito isso aí. É nesse ponto que eu acho que até que o Vinícius achou que eu divergiria dele, né? Porque algumas vezes a gente diverge, eu e ele, na questão de reformar e anular, né, Vinícius? A gente, de vez em quando, tem uma divergência entre nós dois sobre isso, que é comum, a gente deve ter mesmo. Se a gente não tivesse, aí sim teria algum problema. Porque não é possível que a gente pense exatamente igual em tudo. Não pode. Deixa eu... Mas pode me ajudar, eu estou tentando, estou pensando rápido no que você está me perguntando. Não sei se a Larissa já está satisfeita aí, mas... Não, complete que você me ajuda, até uma resposta positiva. Outra questão com a Denise, ainda sobre o conhecimento desse recurso. Ah, tá. Ô, Denise, você pensa em não conhecer exatamente porque que você... Porque eu estava considerando aqui, ele pede a nulidade, certo? No recurso voluntário. Só que na manifestação de inconformidade, ele não pede a nulidade do despacho decisório, porque ele já poderia ter aventado essa questão desde a manifestação de conformidade. Não precisou existir a decisão da DRJ para que ele enxergasse que aquele ato primeiro fosse nulo. Então, eu vendo aqui o despacho decisório, a manifestação de inconformidade e agora o recurso, eu estou tendo a entender que é uma questão de não conhecimento. Ah, é? Não sei se foi isso. Opa, peraí, por quê? Porque exatamente ele poderia ter... diferente que de repente pode levantar isso. Porque na manifestação de inconformidade, ele já poderia ter aventado a nulidade do despacho decisório, e ele não traz isso. Sim. Mas essa nulidade do despacho decisório, você entende que é aquela que ela pode pedir a qualquer tempo? Questão de ordem. Não. Você acha que não? Ou é aquela nulidade? Ou é aquela nulidade que ela se pacifica com o tempo? Não, eu acho que não. Por quê? Porque o que acontece foi uma premissa equivocada só do despacho decisório, não é questão de cerceamento de defesa. Premissa equivocada, olha, eu peguei essa... por DCTF, não é, Denise? DCTF. Sim, ele usou a original. Ele usou a original, não. O despacho decisório usou a original e não a retificada. Sim. E não a retificadora. Então, assim, não é uma questão... ele poderia ter falado, olha, esse caso é um caso de erro material. Ele traz tudo isso no recurso voluntário para falar que o despacho decisório é nulo, né? Que erro material, traz jurisprudência do CARF, etc. Ele poderia ter suscitado essa questão na manifestação de conformidade. Olha, esse tipo de erro qual que é o erro? De considerar a DCTF retificada, ao invés da retificadora, é um erro tal que provoca nulidade absoluta do despacho decisório e tudo mais, e não tem como mais sanar, etc. e tal. Ele poderia ter suscitado isso na manifestação de conformidade e ele não suscitou. Ele traz isso só em recurso. Isso mesmo. Então eu não sei se você chegou a abordar nessa perspectiva. Eu acho que nessa perspectiva seria não conhecimento dessas alegações. Por quê? Porque são inovadoras. Ô Vinícius. Mas isso não está no... Mas essa questão só veio agora. Uma coisa é a DRJ não ter falado e ele apresentar só em recurso.
Aí a preclusão, mas esse é um fato novo que foi reconhecido de ofício pela... É um novo fundamento. A DRJ conheceu de ofício isso. É um novo fundamento. Não, foi isso que eu falei antes. Eu falei antes o seguinte. Sim, pode falar, Zé. Não, porque ele está recorrendo da DRJ. Realmente isso não veio lá. Não. Que isso aqui é um despacho eletrônico. Gente, é um despacho eletrônico isso aqui. Não, tudo bem. O que ele está dizendo é o seguinte, ele não está recorrendo simplesmente da decisão da DRJ, ele está recorrendo da decisão da DRJ falando o seguinte, o despacho decisório é nulo. Mas ele não pediu isso na manifestação de conformidade. Mas está trazendo... A DRJ julgou conforme... A DRJ não se voltou contra a nulidade do despacho decisório. Mas desculpa, eu estou entendendo outra coisa. Porque o que eu estou entendendo aqui, ele está falando assim, DRJ, tudo bem, não tem fundamento, mas não é caso de improcedência, é caso de nulidade. Vinícius, posso te pedir uma gentileza? Sim. Pede vistas que eu quero olhar o processo. Ok. Pode ser? Pode ser. Faz essa gentileza, porque eu estou vendo que a gente vai acabar perdendo muito tempo e eu gostaria de olhar melhor. Eu vou olhar sobre o seu prisma, que é bastante interessante, e se você não se incomodar. Ok. Ok? Então, a relatora não conhecido o recurso. Vinícius pediu vista. Eu vou, só que eu vou anotar aqui, botar aqui para vistas, pediu vista. A vista foi transformada em coletivo. Caso interessante, hein? É interessante. Vamos dar uma olhada. Não, muito interessante. Sim, tem vários pontos aqui. Tem. Eu tava sentindo falta dessas coisas. Discutir um pouco. Não, é bom, pô. Isso aqui é processual, né? Não, muito bom. Já botei até na minha... assim, como acabou a discussão, eu entendi nesse caso aqui que a nulidade, ela acarretaria os mesmos efeitos que uma nulidade formal ou material, nesse caso, né? Assim, práticos, né? Não sei se eu estou errada. Mas a questão é que você tem que superar primeiro o não conhecimento, né? Sim. Ou o conhecimento. Para depois você analisar se a improcedência ali se equipara a uma nulidade. Aí você tem que deixar, na minha opinião, aí teria que deixar explícito isso daí, né? No voto, né? Porque essa é a pretensão do contribuinte, ele quer que seja declarado nulo. E aí eu vou te falar o seguinte, a minha opinião nesse caso é que tem que declarar nulo. Não, já encerrou a votação, né? Já. Para mim também. Para mim é o 59 aqui, especialmente... Porque se o cara fala que a fundamentação Falta. Ele falou que falta motivação. Não. Ele falou, mas falou de uma maneira errada, né? Porque, na verdade, tem fundamentação. Só que a fundamentação parte de uma premissa equivocada. Então, aí vira um problema. Aliás, eu falei que tem que declarar... Porque, na verdade, isso, no fundo, não é um erro improcedendo, é um erro injudicando, né? Por isso que eu digo que, se fosse na DRJ, era mais fácil de analisar do que lá embaixo. Porque lá embaixo, a gente está analisando uma resposta de um pedido. E aí não se aplica a teoria geral de processo quando você responde um pedido. Aí você tem que aplicar as normas do ato administrativo. Sai da teoria geral de processo. Então, aí a gente teria que analisar se o erro injudicando na teoria, no ato administrativo, tem a mesma extensão, produz o mesmo resultado do que na teoria geral do processo. Por isso que é diferente. Não é tão simples. Posso fazer uma pergunta? Pode ser até tola, né? Mas
a decadência, no caso, não fica suspensa porque o litígio ainda está em discussão? Depende. Depende. Pro Vinícius fica, para mim não. Mas eu não vou entrar nessa discussão, não. Não, essa discussão é outra coisa, mas depois a gente conversa em off. Ou com o Vinícius também, a gente bate um papo sobre isso. Interessante, obrigada. É outro ponto interessante também. Aí tudo depende do efeito da nulidade. Na minha opinião, né? Estou expressando a minha opinião. O vício formal ou vício material, que você está querendo dizer? Isso, nesse perfeito. caso aí, não tenha dúvida que é vício material, não é formal. Porque, na verdade, o cara está analisando a matéria. E ele partiu na premissa equivocada, como o próprio Vinícius me diz. Mas vamos lá, senhores. Vamos embora, senão a gente não anda hoje. Não anda e eu quero andar porque amanhã eu não quero demorar muito não, porque eu tento, vou ver se a gente termina cedo amanhã. Então, vamos, já que a gente não tem mais sustentação e nem repetitivo, vamos voltar à pauta normal, que é o item 138 da pauta de relatoria do Dr. Jorge Abreu. O senhor está com a palavra, doutor Jorge. Obrigado, presidente. É o caso da Agropalma, já está na pauta desde ontem. Presidente, eu peço vênia para resumir. E se os colegas não entenderem ou preferirem, eu passo por um voto. Pode ser, vai. Presidente, é um caso relativamente simples. É um pedido de restituição de PIS, com prazo de julho de 90 a janeiro de 96. O fundamento desse pedido de restituição já é conhecido por todos nós. É a inconstitucionalidade dos decretos 2445 e 2449 de 98, decorrentes da resolução de ação julgada pela STF e com suspensão dos efeitos pela resolução 49 de 95. Pois bem, há um detalhe procedimental que nós temos que analisar. Tanto o despacho decisório quanto a DRJ entendeu o seguinte, que o contribuinte perdeu o prazo para ingressar com perdicume, porque já se passaram mais de 5 anos. A despacho decisório decidiu isso e foi acompanhado pela DRJ. Nós sabemos que o CARF emitiu a súmula 91, que estende esse prazo para 10 anos, impede compras até a data de 9 de junho de 2005, ou que é o caso, porque o prazo de compra é de 2003. Então, procedimentalmente, isso deveria ser superado e desenvolver o caso pela DRJ. Contudo, a matéria de mérito já foi decidida pelo respectivo STF do STJ, que diz que deve ser aplicado durante todo o prazo a Lei Complementar 770. Então, eu estou não entro na preliminar de decadência e parto para o mérito aplicando o repetitivo. Basicamente é isso. Então, a questão
É isso que eu tenho que acreditar. Ok. Doutor Vinícius. Só assim. Mas não teria um crédito, Jorge, mesmo aplicando o repetitivo? Porque o repetitivo diz como que deveria ser o regime de apuração, certo? Mas ele não recolheu pelo outro regime? Vinícius, eu acho que a gente está falando de coisas diferentes. Ele está pedindo com base no... Eu realmente não entendi a sua pergunta. Então, Deixa eu entender o seu voto aqui primeiro. Então, aí talvez nem precise você me explicar. Nem surja a minha pergunta. qualquer coisa eu nem voto. Ô Jorge, você está afastando a decadência aqui? Não é caso, eu entendo que não é caso de decadência, porque você tem que... Nós temos hoje a súmula 91 do CARF. A súmula 91 do CARF tem duração de 10 anos de pré-restituição. Tá, mas a DRF, ela qual foi o fundamento do despacho desse voto? E por que você está entrando no mérito, então? Porque o meu mérito, justamente do que eu falei no mérito, poderia ter um repetitivo da TJ. Mas não foi analisada a origem do crédito, você não sabe o que é? É isso que essa questão, porque você entra no mérito, mas o mérito não dá para dizer já. Não tem litígio no mérito. O mérito é a lei durante todo o prazo você não tem que aplicar a lei complementar 770. Sim, mas isso é para calcular o débito, Jorge. Não tá fazendo, não dá para você saber de antemão se sobra ou não, entendeu? Não tem então, não tem nem litígio disso, Jorge. Então vamos fazer diferente. Eu estou mudando meu voto, estou passando a decadência e estou devolvendo a DRJ. DRF. DRF? Okay. Não sei, a DRF, qual que é o despacho? Despacho pela decadência. E a DRJ falou o quê? É decadência também? Também. Ninguém apreciou o mérito, é DRF. Ok, tem problema. Eu entendi que... A gente julgou diversos processos assim já, afasta a decadência e devolve para a DRF se manifestar sobre o crédito, a origem do crédito. Eu entendi que pelo fato de haver repetitivo, né, de aplicação obrigatória, você deveria já sanar o mérito. Mas o repetitivo fala o quê? O repetitivo fala que durante todo o prazo você tem que aplicar a lei complementar 770. Sim, mas ele vai fazer... o resultado da conta. Tem uma conta, crédito menos débito. O repetitivo não dá esse resultado. O repetitivo só fala o que você tem que aplicar para calcular o débito, certo? Mas ele recolheu por um outro regime, e aí tem que ver quanto que sobra. E isso é o mérito. E o mérito não está sendo julgado aí. Às vezes a gente pega e aprecia também. Eu até pensei que tivessem apreciado parte do mérito disso aí, mas
Pelo visto, não, né? Foi tudo considerado decadência. Correto. Então, realmente tem que voltar para a delegacia para analisar o mérito. E o mérito é o quê? Exatamente esse confronto do regime da Lei 770, que é o repetitivo, versus o que ele pagou, que pode sobrar ou pode não sobrar. Aí a DRF tem que fazer esse cálculo. Corretíssimo. Eu estou mudando meu voto para passar decadência com base na súmula 91. Foram todos decadentes mesmo. Correto. Gostaria de entender melhor essa devolução para a DRF. Qual a natureza disso? De que forma isso reinicia o litígio? Eu queria que vocês me explicassem melhor. Na verdade, continua, né? A gente afasta a decadência, que é uma prejudicial, e como não houve a análise do mérito, a gente determina que a DRJ analise o mérito agora. E reinicia. A gente dá parcial provimento ao recurso para afastar a prejudicial, determina que a DRF agora analise o mérito mesmo propriamente dito. E se for, enfim, no mérito não tiver direito, e aí pode recorrer à DRJ, reinicia o processo, na verdade. Isso. Sim. Olha, na verdade, se você reparar, como levantou até o doutor, como é que se fala, o doutor Walker, é muito parecido com aquele outro, na questão de você afastar uma prejudicial. Porque naqueles casos que a gente julga, porque quando a gente pode mandar para a DRF? Quando para a DRJ? Quando a DRF analisa tudo. Então ela fala que teve decadência, mas além disso ela também fala que beleza. Aí você vai para a DRJ. Que a DRJ vai parar na decadência, vamos dizer assim. Mas se a DRJ, por acaso, não parar na decadência e também analisar o mérito, também não precisa devolver. A gente afasta a decadência e analisa o mérito, porque já foi analisado tudo. Entendeu? Esse é o caminho. Então, como é que vai ser o voto do Jorge, para a gente fechar? O voto vai ser afastar a decadência com base na súmula CART 91 e retornar os autos para a DRF para exaração de novos despachos decisórios. Tá, então você está dando provimento parcial ao recurso, é isso? Então, deixa eu ver se é parcial ou total. Não, é parcial. Parcial. Porque provavelmente ele pediu a homologação, ele deve ter falado sobre tudo. Ele nunca faz, ele não para em decadência. Isso que eu vou ver agora. Você vai me dar 2 segundos, eu já vou dizer para você. Sim, é parcial. Correto. Okay. Então vou colher os votos. Doutor Vinícius. Só uma questão aqui. Jorge, o período os pagamentos indevidos é de 90 a 96. Correto. Não teria decadência para 90? Porque o pedido de restituição acho que é de 2003. É de 11 de junho de 2003. Então teria decadência para alguns períodos, não? Sim. No período, porque aqui você fala, trata o presente, pedido de restituição e depois para o fim de reaver o seu patrimônio parcelas indevidamente pagas a título de PIS no período compreendido entre julho de 90 a janeiro de 96. Ou seja, até junho de 93 estaria decaído, não? Sim. Você tem toda a razão. Então, assim, até junho, deixa eu ver.
Não, até maio. Você falou que é junho de 2003 o pedido? 11 de junho de 2003. Isso, 11 de junho. Então, quer dizer, até maio de 93 teria ocorrido decadência, que são 10 anos, né? Correto. É isso que fala a súmula CARF de 91. Então, são 10 anos do pagamento indevido. Aí eu tenho que ver a súmula. Vai me dar um minuto. Ô, Jorge, tu tem que você já tem que saber, cara. O quê? A súmula e o teu voto, olha, isso aí faz parte do voto, né? O pedido de restituição prediado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributos feitos andamento por homologação, aplica-se um prazo de 10 anos. Contrato do fato gerador. Então, não é do predisposto. Não. Isso, é do pagamento. É do pagamento. É do pagamento indevido. Então, na verdade... Então, não é Então, do fato gerador. fato gerador. É o pagamento indevido. O fato gerador de um pedido de restituição é o pagamento indevido. Sim, mas não é o pagamento, é o fato gerador. Não, calma, não. Não é 10 anos do pagamento. Porque se é 10 anos, tu tá falando que é 10 anos do pagamento? Não, Do pagamento indevido, reputado como indevido. não. Calma, não é isso que eu entendo, não. Então... Pô, a gente tá parando em coisas que a gente não tinha que parar. Vamos lá. É 168 do CTN. Eu vou no... Cadê? Decadência. Decadência para análise do crédito. Senhores, vamos lá. A gente tem que olhar o repetitivo. O que o repetitivo diz? Você está falando de que é pedido? Não tem nenhum aqui do... Instituição de repetitivo. Vamos lá, Walker, ajuda aí no repetitivo. Pagamento indevido. A Lei Complementar 118/2005, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos, contados do fato gerador, para 5 anos do pagamento indevido. Isso aí é beabá, né? Eu estou lendo no começo da emenda do repetitivo. Ótimo, então vamos lá, Jorge. Faz aí o cotejo e me diz aí o que tem que botar. Vamos lá, ele está perdendo tempo por uma coisa que a gente não pode perder. Eu vou fazer o que o Vinícius falou, 10 anos depois de parte gerador, a parte do repetitivo, que daria Você não precisa fazer a conta, você basta falar no dispositivo o que você quer. Você determina o que você quer. Fala assim, dá provimentos, considerando não decaídos os créditos cujo pagamento
consideram... A partir de 1993. Isso, enfim. É isso, Gilson. Ok. Então vamos lá, doutor Vinícius. Com essas mudanças, com o relator. Doutor Walter. Com o relator. Doutor Jorge é o relator, doutor Zé Renato. O relator. Doutora Larissa. O relator. Doutor Rafael. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok, eu também voto com o relator, então foi negado provimento... Não, dado provimento parcial ao recurso dos termos do voto do relator. Ô Jorge, nessa parte vermelha aqui que você deixou no seu voto, você já colocou aqui, ó, logo a decadência atinge só os períodos anteriores a 11 de junho de 93. Você já fez essa conta? Já está no seu voto. Isso, então por que o ministro levantou? Não sei, agora já está votado e vocês discutem isso na hora do café. Senão a gente não anda. E tem que você 39 da pauta. Ô, Jorge, na parte em vermelho, se a turma não entender, você colocou como uma alternativa de voto isso aí. Eu nem li isso aí, porque você coloca como alternativa de voto. O seu voto principal não tinha isso, por isso que eu levantei. Tá? Tá. Doutor Vinícius, item 139 da pauta, Siquel, processo final 2002-51. Ok. Deixa eu ver se eu consigo sintetizar isso aqui. Alguém pode, por favor, me dar o número da ponta? O número da... Mas qual é O número... 139. É o seguinte, pedido de ressarcimento de crédito presumido. Vamos lá. Aí, em recurso voluntário, é de IPI, crédito presumido de IPI, Lei 9363. Em recurso voluntário, ele ratifica os argumentos trazidos na manifestação de conformidade, sustentando em síntese, número 1, que é indevida a exclusão da base de cálculo do crédito presumido, os valores relativos às aquisições de insumos de cooperativas. Número 2, que houve erro no preenchimento do demonstrativo do crédito presumido, DCP, número 3, que é indevida a incidência da taxa Selic sobre o crédito presumido de IPI, que é devida à incidência da taxa Selic sobre o crédito presumido de IPI objeto de ressarcimento. Postula alternativamente pela correção do julgamento de diligência para que seja comprovado pela unidade de origem um montante a título de custo acumulado. Eu estou propondo uma resolução nisso aí, tá? O recurso é tempestivo e atende os pressupostos e tal. Em sede de recurso, o sujeito passivo defende a subsistência do direito creditório, sustentando como visto legitimidade do crédito presumido decorrente das aquisições de insumos de cooperativas, a ocorrência de erro no preenchimento da linha 24 do DCP, a existência de valores de custo acumulados na linha 26 e a necessidade de incidência da taxa Selic. No tocante à primeira matéria, há jurisprudência pacífica garantindo a possibilidade do creditamento. Aí eu cito o repetitivo do STJ. É também pacífica a questão acerca da aplicação da taxa Selic na correção dos créditos de IPI passíveis de ressarcimento. Também cito aí repetitivo, súmula CARF e etc. Assim, tendo em vista as considerações acima expostas, é de se dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a incidência da taxa Selic sobre a parcela do crédito que não foi reconhecida em decorrência da oposição estatal ilegítima calculada a partir do encerramento do prazo de 360 dias do protocolo do pedido. No tocante à segunda matéria, então essa matéria que eu estou com questões aí e peço para converter em diligência para resolver essas questões. No tocante à segunda matéria suscitada no recurso, qual seja o suposto equívoco no preenchimento do DCP,
especialmente no que diz respeito aos créditos relacionados ao custo acumulado dos meses de janeiro a setembro de 2001, extrai-se da decisão recorrida os seguintes fundamentos para a manutenção da glosa. Inicialmente, cabe dizer que a empresa não se manifestou acerca das glosas referidas às notas fiscais com produtos tais, além daquelas não localizadas. Relativamente ao alegado erro de preenchimento da ficha tal, quando teria sido inserido na linha 24 um valor incorreto, devendo constar da linha 26 outro valor não informado, que seria relativo aos insumos utilizados na produção acumulados até o mês anterior, a empresa efetuou o novo cálculo fazendo a alteração acima sem procurar esclarecer de onde teria sido extraído tal valor, ou seja, não há comprovação de que esse montante é realmente relativo aos insumos acumulados que deveria constar na linha 26, não podendo ser acatado. Mesmo o valor de 3 milhões e tal, constante do termo do campo 27 do último mês do trimestre, necessitaria ser verificado uma vez que, conforme pode ser visto no presente processo, a empresa considerou como insumos uma série de produtos que não se enquadram no conceito. No recurso voluntário, o sujeito passivo contesta o entendimento acima consignado, trazendo as seguintes considerações. Eu vou passar já para a minha análise. Analisando o despacho decisório e o parecer que o fundamentou, as folhas 1517 e 1544, observa-se que a autoridade fiscal menciona o equívoco do sujeito passivo ao preencher a linha 24 do DCP, mas não se pronuncia sobre a ausência de preenchimento da linha 26 daquele demonstrativo no mês de outubro de 2001. Vide demonstrativo a folha 353, atinente às compras acumuladas até o mês anterior. É verdade, como bem pontuou a fiscalização em seu parecer, que o preenchimento indevido da linha 24 do DCP acaba por alterar indevidamente para um valor maior o crédito presumido de IPI. Não obstante, é também verdade que a falta de inclusão na linha 26 do DCP dos valores de compras acumulados até o mês anterior, no caso, setembro de 2001, influencia os cálculos. Nesse ponto, ao refazer o cálculo do crédito a ser ressarcido, a fiscalização deveria ter levado em consideração não apenas a correção da informação da linha 24, mas também da linha 26 do DCP. Compulsando os autos, pode-se constatar que, durante o procedimento fiscal, a autoridade tributária intimou, em momentos diversos, o sujeito passivo a apresentar livro-razão, livro de apuração do IPI, notas fiscais, entre outros tantos elementos comprobatórios do direito creditório postulado, tendo o sujeito passivo apresentado robusta documentação, inclusive para evidenciar as compras de insumos realizadas nos primeiros trimestres do ano de 2001. Ao apreciar todos os elementos apresentados no parecer fiscal às folhas 517 e 543, a autoridade fiscal desconsidera algumas das aquisições efetuadas nos primeiros trimestres de 2001, pois as notas fiscais não foram localizadas ou os bens não representavam insumos no contexto do IPI. Mas há várias aquisições relativas a notas fiscais não glosadas que deveriam integrar o valor de insumos utilizados na produção, fato que modificaria o cálculo do crédito presumido efetuado pela fiscalização. Apesar de a recorrente defender que a fiscalização, ao analisar os documentos apresentados, incluindo demonstrativos e notas fiscais de aquisições de insumos dos períodos de janeiro a setembro de 2001, acabou por confirmar todos os valores que não foram glosados, numa interpretação, por assim dizer, a contrário senso do parecer que embasa o despacho decisório, entendo que a unidade de origem, com base nos elementos robustos apresentados, os quais apontam para a verossimilhança das alegações da recorrente, deve se pronunciar de forma específica sobre os valores que deveriam constar na linha 26 do DCP de outubro de 2001. Desse modo, tendo em mente que o sujeito passivo apresentou substancial documentação para comprovar a aquisição de insumos utilizados na produção entre os meses de janeiro a setembro de 2001, informação da linha 26 do DCP de outubro de 2001. Número 2, trouxe em sede recursal novos elementos como forma de contrapor os argumentos consignados na decisão de primeira instância, o que dá, ao meu ver, ensejo à exceção de não aplicação da preclusão. Número 3, que os elementos trazidos apontam para a verossimilhança das alegações da recorrente, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem tome as seguintes providências. Número 1, verificar a consistência das alegações e documentos apresentados pela recorrente, adotando todos os procedimentos cabíveis e requerendo todos os documentos que julgar necessários para a correta apuração do crédito presumido de IPI a ser ressarcido
examinando em especial o suposto equívoco no preenchimento da linha 26 do DCP de outubro de 2001 e seus efeitos no cálculo do crédito a ser ressarcido. Número 2, considerar na apuração do crédito a ser ressarcido os valores de aquisições de insumos de cooperativas e incidência da taxa Selic sobre a parcela do crédito que não foi reconhecida em decorrência de oposição estatal ilegítima calculada a partir do encerramento do prazo de 360 dias do protocolo do pedido. 3, proceder à aferição e análise das compensações discutidas no presente processo, levando em consideração os documentos apresentados pela recorrente, assim como a apuração dos créditos referida nos itens anteriores. Especial atenção deverá ser dada ao controle de eventual duplicidade no aproveitamento do crédito postulado. 4, apresentar relatório, com parecer conclusivo, fundamentos, etc. 5, da ciência. O que acontece? Eu vou explicar para vocês. Tinha fiscalização, a fiscalização foi pedindo vários elementos, e o contribuinte apresentou várias notas de aquisição de insumos, de cooperativas, e outros insumos e tudo mais. E o contribuinte preencheu o DCP. No DCP, ele teve 2 erros. Primeiro, a linha 24, que é uma linha que informa os créditos do ano anterior, ele preencheu errado. Isso coloca para cima o crédito presumido, é verdade. Então, a fiscalização foi lá e reconsiderou isso aí e colocou como 0. Né? E o contribuinte assimila isso aí porque realmente foi um erro, inflacionou o crédito presumido nesse ponto. Só que, ao reconfigurar o DCP, o demonstrativo, a fiscalização não considera no demonstrativo de outubro, lembrando que isso aí é um pedido de restituição para o 4º trimestre de 2001, não reconsidera o valor dos meses acumulados de crédito presumido de janeiro a setembro de 2001. É a linha 26, isso aí. Essa linha 26, o contribuinte deixou zerada. Quer dizer, o contribuinte fez, na verdade, uma confusão, que ele preencheu a linha 24, que não era para preencher, e deixou zerada a 26. Aí o que acontece? A DRJ fala assim, isso aí ele deveria ter provado. Mas não é uma questão de prova, porque durante o procedimento de fiscalização, a própria fiscalização reconhece, como o próprio contribuinte fala, reconhece as aquisições de insumos e glosa alguns. Se ela glosa alguns e ela lista as notas fiscais glosadas, a contrário senso, você poderia dizer o seguinte, ela reconheceu os que ela não glosou, né, e que seria todos esses da linha 24, da linha 26, desculpa. Então, assim, durante a fiscalização foram apresentadas diversas notas e a fiscalização glosou algumas. E essas notas não são integrantes da linha 26. As que são integrantes da linha 26 são as notas não glosadas, e é exatamente o que o contribuinte alega. Olha, tudo bem, a fiscalização glosou algumas, mas ao glosar algumas, obviamente, quando você fala, eu gloso essas, as outras estão aceitas, e é o que realmente a gente entende lendo os autos. Agora, eu não quero assumir essa interpretação a contrário senso. Eu quero que a fiscalização agora, ela se pronuncie sobre o que ela não glosou. Ela se pronunciou nos autos sobre o que ela glosou. Ela não se pronunciou sobre o que ela não glosou, que é o que é a linha 26. E que foi apresentado toda a documentação de compras durante o primeiro trimestre. Então, há essa chancela, vamos dizer assim, presumivelmente, a fiscalização, ela admitiu essas compras dos primeiros trimestres de 2001, sobretudo ao glosar algumas partes delas, né? Então, ela faz análise de toda a documentação apresentada e fala, olha, de toda a documentação apresentada, essas são as notas fiscais que a gente não aceita, né? Por essas e essas razões. Enfim, e essa é a questão. Ao reconstituir o DCP,
a fiscalização ela leva em conta apenas o erro da linha 24, só que ela não leva em conta que havia uma série de compras feitas pela recorrente que deveriam estar sendo indicadas na linha 26, que não foram indicadas por um erro e que a recorrente alega que foi um erro e vamos dizer, trouxe provas durante o recurso, não só durante na manifestação, mas durante todo o procedimento fiscalizatório, ela trouxe tudo que a fiscalização pediu, inclusive livro de razão do ano de 2001, livro de registro de apuração do IPI do ano de 2001, notas fiscais do ano de 2001. Então não vejo que seja um problema de prova. Eu acho que é um problema de falta de análise da linha 26, que a fiscalização não apurou, até porque o contribuinte errou e colocou zerado essa linha, mas que ele alega exatamente quando vem a decisão da DRJ, ele fala, olha, tudo bem, a linha 24 está realmente errada, mas a 26 eu estou vendo aqui, a partir da tua decisão, que está zerada, então deveria estar sendo considerado. Ok, doutor Vinícius. Passo a palavra ao doutor Walker Araújo. Vou acompanhar o relator, porque aqui teve uma fiscalização e o contribuinte provou por os meios possíveis que havia um direito ali e era um erro de preenchimento na DCP, né? Considerando tudo que o relator falou. E a gente já discutiu, eu não sei se foi nessa composição, na composição anterior, que a fiscalização, quando ela averigua esses documentos, ela constata que é um simples erro de preenchimento, ela pode reconhecer um crédito, né? Se há documentos ali que comprovem que a existência desse crédito, mas é só um registro errôneo de linha, a fiscalização poderia ter reconhecido, né? Então, com base nesses meus breves comentários, eu vou acompanhar o relator. Ok, passo a palavra ao doutor Jorge. Não tenho uma dúvida. Não teria o caso de retificar a linha 23 ou não é esse o procedimento? No caso de que, Jorge? Retificação da linha 23. Retificação? Ele não teve que retificar essa informação. Não sei se seria o caso de retificação. Eu acho assim que como a fiscalização, ela, olha só, eu nem sei se tem essa previsão para retificação, tá? Da DCP. Eu acho que deve ter. Mas como é um caso que a fiscalização, ela reconsidera a DCP, ela refaz a DCP, ela teria que ter refeito a DCP integralmente. Porque, por exemplo, ela desconsidera a informação da linha 24, que o contribuinte deu, só que ela não considera a informação da linha 26, que tinha os dados para ela refazer isso. Ela tinha toda a documentação para refazer isso. Mas eu também compreendo a fiscalização. Você tem um monte de informação ali. Está zerado. De repente você não percebe que está zerado e, enfim, no cálculo final você acaba levando também como zerado. Enfim, não seria também absurda a fiscalização não perceber isso, tá? Eu acho que vou pedir divergência porque esse tipo foi do contribuinte. Ele deveria interpretar a informação adequada. Ok, doutor Jorge. Então, o doutor Jorge abre a divergência falando que era do contribuinte, que o contribuinte já deveria ter, ele não prestou a informação adequada no momento correto. É isso que ele acha. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu voto com o relator também, só discordo
de duas coisas do voto do relator, que aqui a gente está transformando em diligência, não é isso? Se você está convertendo em diligência, você está voltando para a fase instrutória. Voltando à fase instrutória, a não ser que seja algo fundamental, seja algo que vá justificar a sua diligência, eu acho que a gente não pode julgar nada. Então, eu não colocaria a decisão da taxa Selic e tampouco mandaria fazer esses cálculos com taxa Selic nenhuma. Porque, na verdade, isso é questão de julgamento. Isso aí a gente não pode julgar, porque isso aí não é fundamental. A tua diligência não tem... a gente não está dando diligência por causa disso. A gente está dando diligência para a análise do 26. Né? Então, tirando essa observação, eu voto o relator. A proposta da diligência, o cálculo da diligência é até desconectado dessa fundamental. O voto está assim exatamente porque eu não sabia se aceitar a diligência. Não, perfeito, tá, mas eu não sabia. Mas você assim, deixou em amarelo o que talvez fosse utilizado caso a diligência passasse, o que me levou a crer que aquela parte, inclusive, você, no item 2 da sua diligência, pede para que analise a parte da taxa Selic. Eu também não, por isso eu vou até pelas conclusões, porque eu também não uso não botaria isso na diligência, porque aí eu estou julgando a taxa Selic. Eu não poderia estar julgando a taxa Selic. A gente não pode fazer o cálculo com e sem? A gente não pode fazer o cálculo... Como assim? Desculpa, não entendi a pergunta. Fazer o cálculo com e sem? Porque quando voltar da diligência, a gente vai julgar todo o resto. Sim, aí eles vão fazer o cálculo. Aí eles vão fazer o cálculo. Aí a gente vai falar que a Selic é devida, eles vão jogar no sisteminha, o sisteminha vai calcular a Selic a partir de 96, se for o caso, eu não sei qual é o ano aqui de cabeça, e aí resolve tudo. Na verdade, não faz diferença para a gente. E a gente vai considerar os créditos das cooperativas também, eles vão fazer, a gente nem vai precisar baixar a diligência de novo. Não precisa mais. Não. Entendi, porque entendi. Então, nessa proposta da diligência, eu posso tirar essa questão da Selic do... Então, eu acompanho plenamente o relator. Eu ia comentar isso, né? Porque quando a gente propõe diligência, a gente só pode apreciar questões preliminares, né? Isso. Vamos dizer, se tiver uma decadência ou alguma nulidade absoluta aqui, a gente pode apreciar. Ou aqueles casos, por exemplo, quando a gente vai falar para analisar as notas fiscais de ICMS, a existência, efetivamente, que a gente afasta a questão dele. Só que a gente tem que falar que a gente aceita o ICMS, porque senão não faz sentido. E aí eu não comentei nada, porque na minha visão aqui, eu acho que foi até o posicionamento do Vinícius, ele pediu para já fazer esse cálculo para ver se tem algum saldo remanescente. Não é isso, Vinícius? Olha só, esses cálculos... Eu acho que a intenção do Vinícius era o seguinte, se vai sobrar algum débito aqui, ou se o crédito dele com atualização já é suficiente para quitar todo o débito. Era isso, né? Aí, por isso que Era para evitar a segunda diligência, mas como a gente... eu concordo com o presidente também. A gente não pode jogar essa questão de mérito. Ok, eu tiro esse ponto aí. Os outros dois que eu coloquei no voto era exatamente só para, como eu faço sempre nas diligências, eu deixo a questão até, aí depois na formalização eu tiro para... Sem problema. Tá? Eu só comentei porque estava no meio do voto, no corpo do voto, então eu fiquei... Eu não consegui ficar... Para mim não ficou claro que você ia tirar ou não ia tirar, por isso que eu comentei. Então, resolve os membros colegiados, maioria de votos, incometeu o julgamento em diligência, temos o voto relator, tem sido Jorge que negava recurso voluntário. Ok? Então, passemos agora ao item 104. Vocês querem um intervalo? Desculpa, eu estou indo embora. Não, boa, hein? Preciso de um intervalo. Doutora Amanda, a senhora pode fazer a gentileza de interromper a gravação?